Opa, vim aqui para nós compartilharmos uma palavra, a qual Deus tem colocado no meu coração. Acredito que Deus quer falar no coração de alguém, né? Uma palavra que se encontra em primeiro Reis, capítulo 19, que é uma palavra bem conhecida aos leitores da Bíblia, né? Que fala sobre Elias no Monte Horebe. Mas para nós meditarmos nesta palavra, eu quero ler o versículo 8. Vamos ler então? Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até ao monte de Deus. Amém. Então, nós vemos aqui nessa palavra, a primeira coisa que a gente vê aqui, que Elias, ele caminhou até o Monte Horebe, o monte de Deus. E o Monte Horebe, ele é o mesmo monte, o Monte Sinai, onde que Moisés recebeu os 10 mandamentos para instrução do povo. É o mesmo monte Horebe e o Monte Sinai, então são os mesmos montes, onde que Deus se manifesta, né, ou se manifestava quando queria falar ou instruir, né, alguém para fazer algo para ele, né? Então, só que antes de Elias chegar no Monte Horebe, nós vemos que ele passou por alguns outros episódios, né? Deus usou ele para os outros milagres, para concluir, né, a sua vontade através da vida dele. E nisso nós vemos que ele foi ameaçado por Jezabel, né, por causa da morte dos profetas de Jezabel, falsos profetas. Então ela prometeu ele de morte e ele ficou com medo. Ficou com medo e fugiu. Fugiu para o deserto, deixando o seu moço. Começou então ali a caminhar sozinho, né, sem dependência, e ali se deitou debaixo de uma planta do deserto e pediu para o Senhor a morte e deitou para dormir. Então diz a palavra que lhe apareceu um anjo e preparou para ele um pão e uma botija de água, e tocou nele e disse: levanta, come e bebe. E ele levantou, comeu e bebeu, voltou a dormir. Mas o Senhor voltou a despertá-lo, dizendo para ele: levanta, come e bebe, porque longo é o teu caminho. E ele fez isso, levantou, comeu e bebeu, e caminhou 40 noites e 40 dias, até Horebe, o monte do Senhor. E nós vemos então que essa palavra nos fala que o monte é o monte do Senhor e que quem dirigiu ele foi o Senhor. Porque eu creio que Elias, ele propositamente, ele foi para esse monte, porque ele sabia que ali ele encontraria uma resposta de Deus para continuar o chamado, o propósito que Deus tinha na vida dele, porque ali o Senhor mandou ele comer, beber e caminhar, mas não deu a instrução o que ele deveria fazer. E eu creio que assim como Moisés recebeu a instrução de Deus dos 10 mandamentos no Monte Sinai, que é o mesmo Monte Horebe, eu acredito que na mente de Elias, ali nesse monte, que era o monte de Deus, ele encontraria uma resposta para continuar o seu chamado e o propósito de Deus para a vida dele. E chegando ali, ele encontrou uma caverna e entrou na caverna para passar a noite, porque já estava à noite, então era para passar a noite. E ali Deus se manifestou a ele. Creio eu que ali estava Elias orando, né, perguntando para Deus, pedindo para Deus, né, quem sabe a direção, e Deus se manifestou a ele, perguntando para ele o que ele estava fazendo ali. E ali então Elias tentou se justificar, e a resposta de Deus, qual foi? Que ele saísse dali
colocasse perante aquele monte, de pé perante aquele monte, né? E isso ele fez, e aí então Deus deu a instrução para Elias, para que Elias continuasse dando o próximo passo, para que Deus pudesse cumprir na vida dele o chamado e o propósito para a vida dele, porque ainda não tinha terminado. Porque eu falo essa palavra? Porque muitas vezes nós passamos por esses processos, né? E Deus está ali, sempre cuidando de nós, sempre nos dando a direção, sempre buscando nos alimentar e nos dirigir através da sua palavra, né? Que é Jesus, né? O pão da vida, através do seu Espírito, né? Que é a água a qual ali ele bebeu, o pão o qual ali ele se alimentou, que é hoje para nós, né? Porque a palavra fala que o próprio Jesus fala que ele é o pão da vida, e também fala Jesus que aquele que tem sede venha a mim e beba, do seu interior fluirão rios de águas vivas que te levarão para a vida eterna. Isso é para dar continuidade no seu chamado, no seu propósito. Então é só através de Jesus e da pessoa do seu Espírito para que nós possamos dar continuidade nesse propósito. Então, que nós possamos, como Elias, nos alimentarmos desta palavra, enchermos do Espírito e permanecermos no monte do Senhor, isso é, na presença do Senhor, nos escondermos no Senhor, para que possamos receber a resposta, que possamos esperar no Senhor e buscar no Senhor a resposta daquilo que Ele tem para a minha e para a tua vida. Aí então, com certeza, o Senhor vai se manifestar e vai te dar a direção. Acredite nisso, porque assim foi com Moisés, né, que recebeu os 10 mandamentos, e assim foi com Elias, e também nesse mesmo monte aconteceu outros episódios. Mas assim também irá acontecer comigo e com você, se confiarmos e esperarmos em Deus, no monte do Senhor, isso é, na sua presença, escondermos em oração, em súplica, em busca constante, porque Deus é fiel para cumprir com o seu propósito em nossas vidas. E Ele nunca vai deixar que nós vamos padecer, que nós vamos perecer, porque Ele cuida de nós. Porque assim como Ele cuidou, né, de Elias, que estava ali se entregando ao desânimo, né, deu ele o pão, deu ele a água, deu ele a força para ele caminhar mais 40 noites e mais 40 dias, para esperar na presença dele, no monte dele, escondido nele. Então, dessa mesma forma, se nós cremos, acontece, ou já aconteceu através de Jesus Cristo para as nossas vidas. Precisamos crer, permanecer e acreditar na sua palavra, porque jamais Ele vai nos abandonar. Porque se nós vemos no capítulo 17, aqui ainda em 1 Reis, nós vamos ver que quando Elias orou para que não chovesse mais, Deus já tinha preparado para ele ir para aquele lago, né? Onde ali Deus disse, vá para o lago, onde eu ali já dei ordem aos corvos que te dão de comida. Então Deus já tinha preparado para Elias o escape, já tinha preparado para ele o livramento daquela seca. E nós vemos ali que quando aquele riacho estava secando, Deus falou para ele novamente, vai para Sarepta, onde ali tem uma viúva que eu já ordenei ela a lhe dar o sustento. Então Deus, ele já preparou para nós o escape. Acredite, confie, espera no Senhor, que o escape Ele já te deu, a direção Ele já te deu, o primeiro passo Ele já te deu. Acredite, confie que Ele vai te esclarecer as coisas, mas acredite, tenha fé, porque o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida, assim como se cumpriu na vida de Moisés, assim como se cumpriu na vida de Elias, com certeza se cumprirá na minha e na tua vida. Acredite, pois a palavra de Deus, ela não falha, mas ela se cumpre.